boa tarde, né? Alguns falam bom dia, outros boa tarde, né? Ainda é meio-dia, mas nós estamos aqui hoje para mais uma live pela OAB de Carapicuíba. Hoje nós vamos receber a doutora Lucinete Alves dos Santos, né? Que é presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Carapicuíba e advogada e mediadora pela EPM. Doutora Lucinete Alves, você gostaria de se apresentar? Boa tarde, gostaria sim. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que pode ser vista essa live, porque ela fica salva, né? Eu quero agradecer a doutor Matheus, que hoje está conduzindo aí os trabalhos. Infelizmente, não deu para o doutor Paulo comparecer por conta de uma questão profissional, mas está muito bem representado, né? E inicio a minha fala já agradecendo aos membros da comissão de direito eletrônico, né? Doutora Thais, doutor Danilo em especial, e a todos que estão aqui participando, doutores, doutoras, advogados, não advogados. Então, desde já, eu agradeço a presença de todos, né? Bom, muito obrigado, doutora. Como a doutora falou, o doutor Paulo não pôde comparecer, mas ele está, por questões completamente justificáveis, como a doutora falou, profissionais. A doutora está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente, para apresentar de uma forma ampla, assim, o marco civil da internet, tratar de questões de responsabilidade civil e criminal conosco, né, que nessa era digital surgem muitas dúvidas, principalmente em relação ao compartilhamento de dados. Os advogados, principalmente os mais velhos, é, podem ter alguma dúvida, né, em relação a esses novos tempos. Eu mesmo tenho dúvidas, né? Então a doutora vem nos elucidar um pouquinho. Doutora, pode falar sobre o tema, o palco é seu. Obrigada, doutor. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos novamente. Boa noite, bom dia, não sei o horário que vai ser vista essa live. E eu quero trazer hoje para essa live um linguajar bem universal, por duas questões, né? A primeira, eu convidei pessoas de diversas áreas, não necessariamente só advogados, para assistir. E como ela vai ficar salva, provavelmente vou colocar nas redes sociais para que as pessoas tenham acesso. Em segundo lugar, eu vejo que a OAB ela tem uma responsabilidade social. Então, a informação chegando de forma ampla e conseguir chegar a mais pessoas, eu acho que isso é muito importante. Por isso, não vou ficar usando muito linguajar técnico, porque as pessoas precisam compreender, né? E às vezes o linguajar técnico, às vezes a pessoa começa a assistir e fala, eu não estou entendendo muito isso, não estou achando legal, e acaba perdendo a informação. Bom, em relação a direito eletrônico, eu fico muito grata ao doutor Danilo, né, que me convidou para participar da comissão. Passou um determinado tempo depois, a gente ter realizado uma palestra, ter feito alguns trabalhos, e aí, por fim, acabou decidindo lá que eu iria presidir a comissão, e isso foi um presente. Obrigada. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre direito eletrônico. Nos últimos tempos, as pessoas vão falar dessa forma, né? Nos últimos tempos, por conta da pandemia, né, consome-se mais aplicativos, consome-se mais informações e páginas da internet. A realidade de hoje. Então, gente, eu tenho que dizer para vocês que essa realidade já existe, ó, faz tempo. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm acesso, né? E tem pessoas que não têm afinidade. Não fiquem com medo, a internet não vai tirar empregos, como muitas pessoas falam, ao contrário, ela vai auxiliar, vai criar novos empregos. É óbvio que alguns empregos vão desaparecer, porque não vão ser assim úteis, né? Não vão ter utilidade. Por exemplo, anteriormente, falávamos, precisa que a pessoa tenha um curso de datilografia, né? Então, hoje em dia já se fala em digitação. E foi, ao longo do tempo, modernizando. Então, assim, hoje em dia a gente não tem a pessoa que é o datilografava, mas a pessoa que
digita, entendeu? E que tem uma tela de computador na sua frente que faz N coisas. Então, não tenham medo da tecnologia, tá, gente? Agora, a gente precisa entender o seguinte: a internet ela traz muitas facilidades, mas as pessoas têm mania de dizer que é uma terra que não é de ninguém. Isso não existe, tá, gente? Independente de marco civil, independente de lei geral de proteção de dados, anteriormente já existia a Constituição, onde tem as leis federais, onde tinha a questão também de responsabilidade civil, criminal. Então, é uma coisa assim que a gente fica com receio, mas existem leis, mesmo anteriores, né, essas leis especiais, que realmente resguardavam a nossa intimidade, tinha a possibilidade de responsabilizar alguém por algo. Então, eu resolvi falar um pouquinho, de forma assim bem abrangente mesmo, sobre a questão de crimes eletrônicos, né? Que acontece muitas vezes, pessoas que se aproveitam de dados pessoais de outras pessoas para poder ganhar dinheiro com isso. Aí eu já estou falando do pessoal do e-commerce, né? Eu não sei se vocês lembram, mas tempos atrás o Santander fez um comercial que ele falava assim: muita gente está ganhando dinheiro com seus dados. Porque ele até colocava uma informação assim: CPF na nota, CPF em tal coisa, para pedir informação acerca do CPF. Ou seja, as pessoas já vêm ganhando dinheiro com dados das outras pessoas há algum tempo. Só que não existia uma lei que, de fato, regulasse, né? Uma lei específica. Havia a constitucional, algumas leis federais, mas não era algo assim de forma específica, né? O que eu quero trazer para vocês aqui também, em relação a essa comissão do qual eu participo? A gente tem se organizado para realizar algumas palestras e também alguns cursos para alguns advogados, novos advogados, que não têm afinidade mesmo com a questão de tecnologia. Mas a gente tem trazido também as informações muito importantes acerca da sua responsabilidade na rede. Por exemplo, você vai realizar uma compra de alguma coisa, qualquer produto, e te pedem CPF, pedem seus dados pessoais, e aí eles têm uma política de privacidade. Quem nunca parou, assim, de verdade, quem nunca? Eu quero muito usar aquele aplicativo, política de privacidade, ok, vai embora. Né? Então, gente, essa questão da política de privacidade é uma coisa que está coletando dados importantes seus. E eu agora não falo só de CPF, porque a gente fala dos dados como documentos pessoais, mas a gente está falando das nossas preferências, do que a gente acessa mais. Quem nunca estava vendo ou falou alguma nome de produto, série de televisão, e do nada chegou no seu aparelho celular assim, nossa, promoção de sapato, promoção das Casas Bahia, promoção de qualquer coisa. Então, gente, por conta disso, muitas pessoas do e-commerce conseguiu ganhar muito dinheiro, não tinha regulamentação alguma. Aplicativo. Você queria utilizar um aplicativo porque ele era uma novidade, porque ele mudava a sua foto, porque ele é um facilitador para o seu trabalho, mas tem a política de privacidade. Quem já leu a política de privacidade? Sejamos honestos, gente. Quem leu mesmo antes de aceitar? E vocês podem perceber, se você aceitar, você acessa o aplicativo. Se você não aceitar, você provavelmente não vai conseguir acessar o aplicativo. Depois da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sei se os senhores perceberam que qualquer aplicativo que você baixe, ele vai perguntar se pode ter acesso às suas fotos, se pode ter acesso à sua lista de contato no telefone. Então, isso é uma coisa muito séria, as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso, e era uma coisa que não era regulada. E aí, do nada, você lá no seu e-mail, trabalhando, ou no seu e-mail pessoal, aquele monte de spam, aquele monte de e-mail, às vezes até atrapalha, porque aquilo lota a sua caixa de e-mail, né? Nossa, fica uma loucura. Mas, infelizmente, da questão da política da privacidade que a gente acaba esquecendo de
vender. E agora já temos aí, né, uma lei que regula isso. O que no início, para o pessoal de marketing, de e-commerce, foi uma coisa bem complicada, porque os perfis vendidos, né, com as informações, é uma coisa muito rentável. Eu não sei se algumas pessoas aqui, mesmo que não seja do direito, não tem problema, eu não sei se vocês sabem que existia, porque agora não pode mais, por conta da Lei de Proteção de Dados, a venda de e-mails, né? Tinha lá uma lista de e-mails que vendia, aí o pessoal do e-commerce, o pessoal do marketing jogava, disparava um monte de informação. Aí a pergunta que não quer falar, será que você realmente gostaria que o seu e-mail, que as suas preferências, que seus dados estivessem na rede? Será que você gostaria que outras pessoas estivessem explorando, ganhando dinheiro com os seus dados? Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar. Hoje, não só em questão da lei, né, de proteção de dados, tem a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Quando você, enquanto empresa, oferta produtos, que tem N preços, N condições, quando acontece alguma coisa muito errada ou um entendimento errado, como, por exemplo, o direito do consumidor, quem é responsável? De quem é essa responsabilidade? Né? Para quem vai ser cobrado? Então, as coisas foram evoluindo de uma forma que hoje não existe essa questão de que a internet não é terra de ninguém. É óbvio que existem algumas exceções, e é óbvio que a gente vai... essas exceções que eu falo é da Deep Web, a gente está falando de um submundo, né, que as pessoas cometem muitos crimes, um submundo, vamos dizer assim, cibernético, onde as pessoas vendem prostituição, vende N coisas que você imagina que seja ilícito, tá lá, né? Até fotos de criança, pornografia infantil, existem, infelizmente ainda existe essa questão da Deep Web, mas existe, graças a Deus, a questão da responsabilidade criminal e o bom de ter essa lei do marco civil mesmo em si, que vai punir as pessoas por essas questões, é importante. Esses crimes eletrônicos que acontecem que as pessoas acabam cometendo, né? Mesmo sem querer, às vezes, abre aspas e fecha aspas, é importante a pessoa saber que ela pode, sim, responder por compartilhar, por propagar as fake news, informações que não são relevantes. Quando a gente fala de internet, terra de ninguém, e que a gente vai falar agora de informações relevantes e não relevantes, digamos assim, uma informação que realmente não é de interesse de todos, né? Interesse de quem gosta de curtir aquela fofoquinha, aqueles programas de fofoca, mas não é de relevância para as pessoas, para o coletivo. Por exemplo, teve o caso do Neymar, uma intimidade dele foi vazada e, enfim, deu aquela novela toda, aquele processo. Tá, o que a vida íntima do Neymar tem de relevante para a sociedade? Isso é uma questão é um caso para se pensar. Agora, quando começou a questão dos casos de mensalão, crimes políticos, Lava Jato, tudo isso que está acontecendo, isso já tem uma certa relevância. É uma relevância porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, logo é do nosso interesse. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com as coisas que compartilham, por conta da irresponsabilidade de compartilhamento de imagens, de N informações. Acontece que muitas pessoas têm prejuízos irreversíveis. Tem gente que acaba tendo problemas psicológicos, tem gente que tem que se suicidar. Teve um caso já tem um tempo já de uma pré-escola que houve N acusações, a pré-escola fechou, ficou com a imagem assim horrível, e na verdade eram inocentes os donos da escola, e isso assim ocasionou um prejuízo gigantesco. Então, quando a gente fala de direito eletrônico, a gente não está falando só dos direitos. Entendam, todos temos direito, só que também temos os nossos deveres, as nossas obrigações.
o seu direito, ele vai se perdendo quando você esbarra no direito do outro, entendeu? Então, aqui, a gente precisa entender o que, de fato, é relevante, né? O que é relevante para poder ficar compartilhando. Gente, nessa época de pandemia, que houve de informações compartilhadas na rede, de N questões que apavoravam a população, ou que prometia a cura de uma doença que sequer tem vacina. Aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade? Entende? Então, essa questão do direito eletrônico de uma forma um pouco mais ampla é importante ser observado. Por que eu estou falando de um linguajar um pouco universal para que as pessoas entendam? Hoje, as pessoas têm um acesso a informações assim gigantescas. Lá na Idade Média, o homem não tinha nem um terço do conhecimento e da informação que a gente tem hoje. Hoje, uma criança tem mais informação do que uma pessoa da Idade Média, né? Então, a gente tem que ter filtro, desconfiar, saber se realmente se trata, né? É verdadeiro? Quem é a fonte? De onde saiu isso? Quem é esse site? É muito importante a gente ter essa questão de senso de responsabilidade, né? E também porque a gente vai consumir cada vez mais tecnologia. Cada vez mais a gente vai estar exposto na internet, seja por trabalho, ou seja porque você curte mesmo ficar aí na rede, fazendo seus vídeos, né? Enfim, cada vez mais a gente consome aplicativos, consome páginas, né, da internet, serviços, realiza compras. Então, é muito importante observar não só os seus direitos, mas a sua responsabilidade, né? Sua responsabilidade em relação a essas questões relativas ao direito, né? Trazendo um pouco de questão de responsabilidade, né? Eu me lembro, a essa hora a gente entrega a idade, não tem problema. Mas eu me lembro quando eu era menina, que falavam-se muito que quem não tivesse informática não ia trabalhar, e não sei o quê, aquela coisa toda. E o povo na década de 90 tinha um medo terrível dessa internet, dessa evolução da perda de empregos. Eu lembro que quando eu fiz o curso de internet, nossa, era uma coisa muito pré-histórica, mas já assustavam muitas pessoas. E eu lembro que o nosso país era um país muito atrasado em relação a isso. Por exemplo, a gente tinha aquele pré-histórico, né, aquele computador branco, e lá nos Estados Unidos já estava 20 anos à frente. O fato é que foi passando o ano, acontece que a globalização trouxe mais facilidade, mais acesso, foi ampliado, e com isso veio uma série de preocupações, né? Uma série de preocupações. E, infelizmente, gente, nesse país, tá? Falando de uma forma geral, as pessoas não estão preparadas ou não estavam, porque algumas já conseguem deslanchar muito bem, mas as pessoas não estão preparadas para lidar com essa questão de internet, acabam fornecendo dados assim que são preciosíssimos. Tem muita gente que está sendo chantageada por conta de foto, tem muita gente que tem conta invadida. Então, eu acho que as pessoas devem utilizar a internet ao seu favor no sentido seguinte: se você não sabe o que é um aplicativo, não consegue mexer com o aplicativo, gente, Google e YouTube ensina tudo. E aí, nesses vídeos, normalmente eles falam de políticas de privacidade, porque vai acessar seu celular. Se você tem um aplicativo de conta bancária, então tem que tomar cuidado com isso. Se você tem fotos, de repente você gostaria que não fossem vazadas, tem que se preocupar com isso. Então, aqui, na verdade, o que eu trago aqui de uma forma bem ampla e bem assim, genérica para que atenda a todo o público, né? O pessoal que está assistindo. É que tenham cuidado com a internet. Infelizmente, hoje existem muitas formas de captação de dados e informações. Isso pode ser utilizado ao seu favor ou contra vocês, né?
Isso é uma coisa que já vem acontecendo há anos, aconteceu lá atrás com a Carolina Dickmann, aí originou aquela lei, aconteceu com o Estênio Garcia, acontece com uma série de pessoas de ter dados, fotos vazados. Então, é muito importante, antes de consumir um aplicativo, é chato, gente, é chato, mas dá uma olhadinha na política de privacidade. Você viu um detalhe lá de uma propaganda, uma publicidade de sapato, você foi consultar. Se é uma coisa que te agrada, você sempre quer estar antenada com sapatos novos, tecnologias novas, ok, vai chegar de montão para você. Mas será que é necessário? Então, eu acho que essa questão mesmo relacionada ao direito eletrônico, ela é ampla, ela não está só presa à Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem responsabilidade civil, ela tem responsabilidade criminal, e isso é muito importante ser observado. Quando a gente compartilha algo que vai denegrir a imagem de alguém, que vai ofender ou levantar dúvidas sobre a honra de alguém, gente, é uma coisa que você tem que constar de onde que veio, porque você está cometendo um crime. Então, é mais nesse sentido. Doutor Matheus, tem alguma pergunta aí, doutor? A doutora tá me lembrando aqui da minha adolescência, inclusive, do meu Windows 98. O meu computador era o branco grandão. Ai, meu Deus do céu. O meu Né? também. E nenhum bateu até hoje, né? Passou o Vista, o 7, tá no 10 agora, ainda sinto saudades do 98 e do XP. Eu também. É verdade. Doutora, né, nós temos aqui, primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo aqui a palestra da doutora. Né, nós temos aqui bastante gente, a doutora Celi Cozeira, Cristiana Pugliese, né, nós temos aqui, Obrigada. sim, o doutor Fernando Mota, muito obrigado, Karina Machado, Cícero Solange, a doutora Malu, né, muito obrigado, todos muito carinhosos. E eu queria reforçar o que a doutora falou, porque é um tema complexo, é um tema novo e que muita gente não tem nem ideia das consequências que pode ter, né? O Marco Civil da Internet, por exemplo, ele prevê lá as possibilidades de tratamento de dados e o primeiro deles é você dar o seu consentimento. Só que o consentimento na internet e no mundo dos aplicativos é aquilo lá. Como a doutora bem falou, ninguém lê os termos de uso e de compromisso. Aliás, falando da minha adolescência, o pessoal, minha família, meus amigos me consideravam doidos porque eu ficava lendo os termos assim dos serviços para ver o que eles recolhiam de informação. Foi assim, inclusive, que eu comecei a me interessar por direito digital. Foi um dos meus primeiros contatos com o mundo jurídico e com o direito digital. Foi assim, né? Nossa, Tem o interessante. consentimento, mas mais do que o consentimento, o Marco Civil ele também prevê que o consentimento não é necessário quando nós mesmos, de forma inequívoca, compartilhamos essa informação. E, meu Deus, isso traz inúmeros problemas, principalmente no mundo do Facebook, que o pessoal compartilha tudo, muitas vezes compartilha vida, compartilha informações de crianças, entendeu? O pessoal coloca, expõe filho, filha, e isso gera um problema gigantesco. É necessário muito cuidado, né? E também tem a questão da liberdade de expressão. A doutora perguntou se tinha alguma pergunta, eu tenho. Em relação à liberdade de expressão, como que a doutora vê que vai ficar essa situação da liberdade de expressão frente ao Marco Civil e agora a Lei de Proteção de Dados, principalmente com eleições se aproximando, né, questões políticas, a doutora falou do compartilhamento de fake news, e aí surge sempre essa questão da liberdade de expressão, né? Bom, É, pode falar. sim, pode Pode falar, falar, por favor. doutor. Não, não, pode, eu lhe passo a palavra. Doutor, em relação à liberdade de expressão, eu vejo o seguinte: eu até marquei alguma coisa relacionada à censura aqui, né? É,
lembra que no início da minha fala eu falei o seguinte, que o seu direito acaba quando você encosta no direito do outro, ou seja, um indivíduo com direitos e o outro indivíduo também tem direitos. Em relação à liberdade de expressão, que eu vejo é o seguinte, quando a pessoa em si está passando uma informação, está se expressando de uma forma que não agride, que não vai alterar a imagem do outro, que não está desrespeitando a dignidade da outra pessoa, eu entendo que ele está numa liberdade de expressão. Eu vou dar um exemplo. Eu dizer que não concordo com a política do meu país, porque de repente tal programa não é legal, isso não está atendendo às necessidades, ok, isso é meu direito, minha liberdade de expressão. Agora, eu dizer que membros da comissão AYZ ou fulano de tal é uma pessoa não inteligente, digamos assim, para não usar termos pejorativos, fulano é burro, fulano não sabe o que, sabe? Denegrir a imagem. Poxa, a pessoa tem família, tem filhos, pode ter neto, pode ter uma série de coisas. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um ataque, entendeu? As pessoas têm que entender que muitas coisas que dizem ser liberdade de expressão é mero ataque para satisfação de ego. E isso eu estou falando em todos os termos, não é só no campo político. De repente tem uma pessoa que eu conheço no Facebook. Vou me expressar em relação ao vídeo que ela postou, a uma live que ela fez. Ok, eu posso dizer, olha, não foi tão legal, poderia ter falado disso, disso, disso. Mas eu poderia. Agora, o que eu posso fazer? Fulano é burro, ou fulano não sabe o que está falando, e começar a atacar de uma forma que você não tem nem como provar ali em relação ao intelecto, ou à personalidade, ou ao caráter da pessoa. Então, as pessoas têm que entender uma coisa: ataque criminoso é um, e liberdade de expressão é outra. Vai chegar a política. É a época que as pessoas deixam de ser amigos, parentes não vêm mais na casa, porque só existe lado A e lado B. Mais uma vez, eu vou falar uma coisa importante da internet, hein? As pessoas acreditam na relevância de uma pesquisa realizada, onde 3 mil, 2 mil pessoas foram consultadas e o país tem 200 milhões. Entendeu? Então, o que acontece? As fake news, isso não é liberdade de expressão. Não é questão que você está se expressando. Você está se expressando de uma forma equivocada, no mínimo criminosa, se for mentira, se for, né? Cabe aí. Calúnia, injúria e difamação. Eu entendo dessa forma. Agora, uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente para quem não é da área do direito ou de outras áreas, e para o pessoal da área do direito. Entendam, eleições chegando, não se atenham apenas a uma pesquisa onde 3 mil, 2 mil pessoas foram ouvidas e diz que partido A, partido B está ganhando. Formem opinião. A internet está aí, como eu disse no início da fala, ela é aliada. Esses candidatos precisam ter transparência nos assuntos que eles vão tratar na gestão de cada um. Então, isso é muito importante. Vem as fake news e acaba com tudo. Acho que se a gente está num país tão intolerante hoje, é por uma falta de educação e estrutura, principalmente em relação à internet. Tudo é cuspido para o povo. Ninguém quer verificar se é verdade. O povo quer mergulhar e vamos embora. Você é lado A, eu sou lado B, eu quero brigar. Não é bem assim, gente. Tenham senso crítico e respeitem as pessoas. Eu acho que isso é muito importante e não vai esbarrar na liberdade de expressão, porque você também tem que entender que o colega lá tem direito à privacidade e intimidade, que também está lá na Constituição. Muito bem, doutora, muito bem colocado, porque muitas vezes a pessoa pensa no político, né, como uma entidade abstrata, mas o político também tem família, o político também tem amigos, e o político tem, acima de tudo, responsabilidade, porque ele está numa posição de poder, né? Quando a gente está aqui e fala, não, o político A, B fez besteira, tal, devia ter feito diferente, tal, mas o político ele é assessorado e ele tem responsabilidade. Se ele fizer algo errado, ele pode muito bem ser responsabilizado, então a pressão é muito maior, entendeu?
entendeu? E merece respeito, né? E, acima de tudo, também achei muito interessante da doutora falar de pesquisar, porque hoje nós temos acesso a muita informação e tem que procurar fontes, e principalmente fontes primárias, fontes confiáveis, entendeu? Nós temos o portal da transparência, nós temos o portal do Senado, que traz muita informação, tem a biblioteca do Senado, né? O portal da transparência, como eu falei, gastos, tudo lá pode ser verificado. Então, tem que ter a iniciativa também do povo, de acompanhar os trabalhos do seu político, né? Está chegando a época eleitoral, é bem complicada. E só para complementar a questão da liberdade de expressão que nós estávamos falando, eu acho interessante colocar que tem um recurso extraordinário no STF em relação exatamente à responsabilidade, tratando exatamente sobre a responsabilidade dos provedores e também, por extensão também, dos provedores de serviço na internet, como Facebook, Google, né, em relação ao conteúdo que é publicado nas plataformas, né, que terceiros publicam na plataforma, qual seria a responsabilidade dessas empresas em relação ao conteúdo que é publicado na plataforma delas, né? Isso tem trazido muita discussão não só no Brasil, como no exterior também, né? A doutora falou do discurso de ódio, né? Nós temos no YouTube hoje em dia a internet deu voz para todo mundo e todo mundo fala como se entendesse, né? Você vê, por exemplo, no YouTube isso é muito comum. Você pega a gente que não chegou nem nos 21 anos, nos 21, 22 anos, mas já fala com aquela voz, tem uma retórica poderosa, né? Muitas vezes não mostra a cara, não divulga rosto, não divulga nome, mas já fala de assuntos extremamente complexos e o pessoal compra, né? Acaba comprando esse discurso. Não, então é verdade. E nem se preocupa em pesquisar, mais uma vez a questão da pesquisa, né? A pessoa nem se preocupa em pesquisar, fala, é verdade, ele fala tão bem, deve de estar certo, né? Se alguém fala tão bem, com tanta segurança, ele deve estar certo, né? E muitas vezes não é assim, é pura retórica, mas não tem nenhum conteúdo, é um balão de ar quente, né? Na verdade, isso é uma coisa muito interessante que você trouxe. Porque é o seguinte, existe mesmo essa questão desse recurso, e me parece que ele ia ser votado agora, no dia 20 de agosto, mudaram para o ano que vem, e agora voltaram atrás, talvez seja votado agora, dia 20 de agosto. Mas o mais importante de tudo isso, a questão da responsabilidade. Hoje em dia, a gente tem uma molecada que dá nó em pingo d'água, desculpa a expressão, gente. Porque, assim, quantos youtubers que têm 12, 13, 14 anos que ganham horrores no final do mês, no final do ano? Tem gente que ganha milhões no final do ano. Por venda de produtos, porque o canal dele tem, assim, muitos milhões de acesso, as empresas ficam assim, não, a gente oferta valores para você, para exatamente ter aqueles comercialzinhos, né, que passam que ai, dá uma raiva daqueles 5 segundos, né, que você quer ver um negócio, tem lá o comercial no YouTube. Mas, enfim, essa galera tem uma responsabilidade incrível. Por quê? Quando você é formador de opinião, a sua palavra tem muito peso. Então, vamos supor que um blogueiro decidiu que uma coisa, que um determinado assunto é relevante, e esse assunto ele está de fato denegrindo imagem, ele está trazendo informações que realmente está desestruturando, abalando o psicológico de uma pessoa, que de repente nem é verdadeiro. Ou ele traz um fato que foi verdadeiro, sim, lá no século passado, e hoje não é mais. E acaba atrapalhando vidas, empresas, né? Então, assim, a responsabilidade de uma informação é gigantesca. E cada vez mais pessoas jovens têm que ter essa responsabilidade. Inclusive, alguns youtubers que são assessorados pelos pais ou por empresário, ok, vai ter uma pessoa que vai cuidar de tudo isso, de imagem. Mas essa galerinha que está começando agora e que da noite para o dia explode,
não sabe nem o que faz com esse público gigante, o que falar. Uma opinião sem embasamento, seja ele técnico ou seja embasamento de que aquela situação é real, é uma questão muito grave, gente, muito grave. Já foi noticiado de pessoas que morreu porque saiu na rua, foi espancada por conta de um boato. Então, essa questão do boato é uma coisa muito complicada e é uma coisa muito triste, porque as pessoas compartilham e elas estão sendo responsáveis por um acontecimento ruim na vida daquela pessoa. Quando você recebe um vídeo que você não tem certeza, ou que é um vídeo de intimidade de terceiros, e você compartilha, você também comete crime, entendeu? Não foi só aquela pessoa que compartilhou no grupo, enfim, vamos compartilhar porque eu conheço fulana de tal, entendeu? Às vezes você tem uma confiança na pessoa, vem informações do tipo, tem uma criança precisando do sangue tipo AB no hospital YZ. Aí você ouve de uma outra pessoa que você fala, não, beleza, eu preciso entender aí, eu tenho esse tipo sanguíneo, vou lá. Você chega no lugar, a notícia é falsa, você se deslocou, você nem sabe se de repente no caminho alguém te observou, se queria fazer alguma coisa com você, né? Então, assim, a gente tem que observar coisas muito tristes, de responsabilidade mesmo, civil, e também criminal. Então, coisas que, fatos, na verdade, imagens que vazam de pessoas que não autorizaram. Eu vou citar um exemplo que eu particularmente achei uma falta de respeito gigantesca com a família e com a pessoa que estava falecida. Quando houve a morte do cantor Cristiano Araújo, acho que de repente a empresa que ia preparar o corpo, talvez os funcionários que seriam artistas, estavam deslumbrados e tal, mostraram o cadáver, sabe? Poxa, a costela da pessoa estava toda de fora, ele estava nu, entendeu? Porque não tem como também mexer no cadáver com roupa. Mas, enfim, uma coisa tão desnecessária que você passou para uma pessoa no WhatsApp, que passou para outra, que passou para outra. Quando foi ver, tomou uma proporção gigantesca. E a família que já estava cometida por uma dor de um falecimento, ainda teve que passar por esse constrangimento da exposição do corpo. Então, assim, existe a responsabilidade civil e as pessoas vão marcar com ela. Olha, acreditem, uma hora ou outra, mesmo você apenas compartilhando, você vai acabar respondendo por um crime. Então, é importante que as pessoas tenham esse bom senso, é questão de senso. Eu recebi um vídeo, ainda que seja, pode ser da sua mãe, desconfie. Desconfie, porque a melhor coisa que você vai fazer, não peque pelo excesso, né? E sim pela falta dele. E em relação a essa lei que provavelmente pode ser que tenhamos novidades em agosto, né? Se não mudarem o cronograma novamente, vem realmente ganhando muito dinheiro com nossa imagem, nossas preferências. Quem já viu, entrando agora num ponto específico, quando a pessoa fala, e tal site tem que ter utilização de cookies, uma coisa assim. Gente, aquilo ali é para poder ver todas as suas preferências, sites que você entrou, se você fez pesquisa no Google por voz, então vai disparar uma série de informação para vocês. Eu lembrei do cookie agora, quis falar para vocês, porque é muito importante estar antenado no mundo digital e porque ele vai fazer parte daqui para frente cada vez mais da nossa vida, né? Eu acho importante sempre pensar nessa questão da responsabilidade, como eu já havia dito. Em relação aos cookies que eu acabei de mencionar agora, é mais por conta dessa questão de se você realmente quer receber tal coisa, você quer receber tal promoção, tanta gente não tem a menor necessidade de se endividar e acabam se endividando porque as empresas de marketing, né, de e-commerce, elas são muito boas nisso. Então, a responsabilidade tem que partir também do usuário. O usuário tem que entender. Ele tem os seus direitos, ele tem a sua questão da sua vivência nesse mundo digital preservada, mas ele também tem deveres. Então,
muito, muito cuidado ao compartilharem dados, gente. Isso é muito sério. Doutora, uma palestra ótima aqui, né? Eu vou só trazer como curiosidade aqui. Eu dei uma olhada no site do Supremo, esse julgamento que eu falei, esse julgamento que tem a ver com o artigo 19 do Marco Civil, Uhum. ele está interrompido, provavelmente tem um despacho lá que interrompeu por causa dessa pandemia, Isso. né? E provavelmente foi por causa da pandemia e tinha uma audiência pública marcada. Olha que interessante para as pessoas assistirem, né? Acompanhar para ver quando voltar, poder acompanhar, né? Como sempre. Nós temos a TV Justiça também, TV Senado, que estão na internet também, e o pessoal pode, tem informação, é só acompanhar. Nós Verdade. temos aqui também que eu queria comentar várias pessoas aqui mandando mensagens, o doutor Lozano, muito obrigado, aplaudindo a doutora pela palestra muito bem Obrigada. dada. Doutora Rita de Cássia, Marta Valéria, dando os parabéns. Nelson, Obrigada. Nelson Grave, Neuci Santos, a doutora Neuci. Boa tarde, doutora Neuci. Doutora Fernanda, boa tarde, boa tarde. E nós temos os comentários aqui, o doutor Fernando Mota, né? Verdade, doutor. Doutor Matheus, a universidade, o WhatsApp tornou muitas pessoas PhD em temas diversos, de medicina, a Verdade. física quântica e teoria das branas. É aquilo que eu falei, muitas vezes você não conhece a pessoa sequer divulga o rosto, muito menos o nome, e a pessoa acredita, prefere acreditar nesse estranho que não sabe quem é, do que acreditar em pessoas que se dedicam a estudar um certo tema a vida inteira, muitas vezes mais velhos, né? É algo impressionante. E briga com a família, com o irmão, com a irmã, com pessoas próximas que você divide a sua vida por causa de muitas vezes de uma informação que, como eu falei, é um balão de ar quente, não tem nada, não tem conteúdo nenhum. Verdade. É Doutor, incrível. uma consideração dessa fala é uma coisa que ficou banalizada por conta da internet. Existem vários profissionais que são coaching, que eles têm estudos, têm a graduação, têm até, né, especialização, detêm o conhecimento, né? São profissionais incríveis, mas a internet veio lá para algumas paródias de alguns youtubers e banalizou. Mas são profissionais muito sérios. Aí é que está a responsabilidade dessa molecada que está vindo aí, essa galera que está vindo com esse gás para a internet. Sim. E o X da questão da informação, pelo que eu vejo, é realmente isso que a doutora falou, é responsabilidade. Entendeu? Porque muita gente coloca o nome, coloca o rosto, políticos, acadêmicos, todos têm responsabilidade. A internet, qualquer um pode fazer um site hoje e divulgar. E as pessoas muitas vezes pensam, tá tudo bem, eu tenho liberdade de expressão, eu posso, tenho responsabilidade, mas como a doutora Neuci Santos falou aqui, né? Quem compartilha informação errada também tem responsabilidade, inclusive criminal. Isso é muito importante divulgar. Obrigado, doutora Nelci. É isso mesmo, entendeu? Hoje em dia tem-se que tomar extremo cuidado, inclusive porque nós temos que respeitar o próximo como nós queremos ser respeitados, né? Aqui nós temos o doutor João Rubens também comentando. Boa tarde, prezados doutoras, parabéns. Querido doutor Matheus e estimada doutora Lucinete, dando os parabéns para a doutora, Obrigada, boa né? tarde. Parabéns da doutora Thais. Fabiana Marques dando boa tarde, boa tarde. Thaís Oliveira. Silva Nunes aplaudindo aqui, Silvana Nunes, aliás, aplaudindo. Muito boa palestra, doutora. Eu queria agradecer. Nós já estamos aqui nos aproximando do final da live, né, do horário, quase Certo. uma hora. É, Uau! exatamente. O tempo voa quando o tema é bom e a palestrante é habilidosa, entendeu? E eu queria agradecer muito
a doutora por ter aceito o convite, por vir nos esclarecer, por vir trazer temas de extrema importância, entendeu? E é importante falar, entendeu? Muitas vezes não se quer falar, tem medo, porque hoje a internet, como a doutora falou, a internet alimentou um clima de intolerância no país, qualquer coisa vem atacar, sofre ataques, muitas vezes ataques pessoais, entendeu? Muitas vezes você põe um argumento na internet, a pessoa vem e ataca a pessoa, mas essa pessoa em 2003 falou tal coisa, como isso é uma coisa interessante, né? Porque tudo fica guardado na internet. E aí a pessoa fala uma coisa, por exemplo, em 2003, aí em 2010 ela já mudou de opinião, em 2015 ela fala uma coisa, aí a pessoa vai buscar lá em 2003 o que ela falou, arrependimento não existe, mudança de opinião hoje não pode, você só pode estar certo na internet, né? Você não pode estar errado, e muito menos admitir o erro, então admitir que mudou, muito complicado. Doutora, desculpa me alongar nos meus comentários. Eu vou deixar a senhora terminar, finalizar com as suas considerações finais. E mais uma vez agradecer. Muito boa a palestra, doutora. Parabéns. Eu que agradeço, doutor Matheus, agradeço a todos os envolvidos para a realização dessa live, agradeço a todos os participantes que, né, veio aí dar aquela força para a palestra. Já vou agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que vai assistir essa live, que vai ficar salva, e eu vou compartilhar, porque é uma informação boa, tá? E eu acho que todos devem levar. E uma última consideração em relação à Comissão de Direito Eletrônico. Esse ano nós estávamos programando palestras, né? E, de repente, até curso para alguns sistemas, como PJE Calc, INSS Digital. Doutor Danilo, doutora Thais estavam já amadurecendo essa questão. A doutora Thais ia até conversar com a doutora Daniele, né? Que é da outra comissão também ligada à tecnologia. E o que a gente vai fazer esse ano? Esse ano, provavelmente, vamos tentar fazer lives para chegar informação para você. Vamos buscar um linguajar universal, porque queremos usar a responsabilidade social da OAB de Carapicuíba, juntamente com a Comissão de Direito Eletrônico, para expandir as informações que são muito importantes para aquele que não tem acesso. Então, a gente está programando algumas palestras de temas relativos a direito eletrônico. Vamos tentar trazer de uma forma um pouco mais suave. Espero, de fato, que vocês participem, né? Desde já, eu conto com a participação de vocês. E agradecer ao doutor Paulo pela iniciativa, né? E a todos que vêm aí contribuindo para o desenvolvimento das atividades, não só da Comissão do Direito Eletrônico. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Boa doutor. Boa tarde, doutora Lucinete, doutor Matheus, como estão as coisas? Parabéns aí pelo trabalho, pela live, viu? Excelente explanação da comissão. Foi muito bom aí ter ouvido a doutora falar, o doutor Matheus sempre muito perspicaz na interação. Parabéns, viu? Obrigada, doutor. Obrigada. Eu que agradeço. Para as pessoas que vão acessar essa live depois, a pessoa que acabou de entrar é o doutor Paulo Kiss, ele é presidente da OAB de Carapicuíba, que organizou, né, juntamente com as comissões, essas lives que estão acontecendo. Para você, meu amigo do Facebook, Insta, TikTok, não importa a rede social, nós estamos lá. Vejam na página do Facebook da OAB palestras muito interessantes que já passaram, tá? Relativas a seja direito humano, a tecnologia, a N assuntos, é muito importante. Informação, nunca é demais. A boa informação. Então, aqui eu termino minhas considerações, agradecendo a todos, agradecendo os colegas da comissão, doutora Thais Oliveira, doutor Danilo, aos outros doutores envolvidos também. Agradecendo todo esse pessoal que está assistindo, agradecendo assim, a galera que não é do direito, mas que veio acompanhar. Obrigada, gratidão. E é isso, gente. Obrigada por tudo. Obrigado, doutora. Doutor Paulo, então, muito obrigado, né? Agradecer, viu? Obrigado. Não, a gente que agradece sempre por organizar essas lives, doutor. Um abraço para todo mundo, tá?
Ok, obrigado, doutor Matheus. Obrigado, doutora Lucinete. Um abraço para todos. Agradeço a todos os ouvintes. Estamos juntos aí, a OAB de Carapicuíba, nessa iniciativa. Só é possível isso graças aos nossos presidentes de comissão, aos nossos advogados aqui da cidade, para levar esse conteúdo para todos vocês. Forte abraço, até mais.